Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 14ª aula da playlist Revisão Final para o concurso da PM do Estado de São Paulo 2023. Nessa 14ª aula, eu continuo a correção iniciada na 13ª aula da prova de 2021, onde eu termino a correção das questões dessa prova. Beleza? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então para a nossa aula, tá? Então, na questão 29 aí, dessa prova, né? Está dizendo o seguinte: a pandemia da Covid afetou as maiores economias do mundo. Uma das maneiras de perceber isso é o aumento na taxa de desemprego em 2020, quando comparado a 2019. O gráfico a seguir mostra o quanto essa taxa aumentou para 8 países. Então, está aqui um gráfico representando, né, a taxa anual de desemprego de 8 países. Ao analisar o gráfico, é possível identificar os 3 países que apresentaram maiores variações anuais em pontos percentuais na taxa de desemprego, sendo que o Brasil vai ter um espaço para a gente completar aqui entre eles. Para esses 3 países, a média variações anuais na taxa de desemprego foi igual a... Então, o que eu vou precisar para poder completar aqui? Primeiro, ver, através do gráfico, a taxa de variação de desemprego de todos esses países, tá? Como que eu vou ver essa taxa de variação? Faço a diferença. Então, o Brasil, ó, de 11,9 para 13,4. Então, ao efetuar essa diferença, o Brasil teve uma taxa percentual, né, a variação aqui foi de 1,5. Tá? Enquanto na Itália eu faço a diferença, foi de 1,1. 11 menos 9,9, deu 1,1. No Canadá, faço a diferença de 9,7 para 5,7. Deu 4. Nos Estados Unidos, vai dar 5,2 a diferença. Na França, nós vamos ter aí 0,4. No Reino Unido, nós vamos ter 1,6. Na Alemanha, nós vamos ter 1,2. A diferença, né, do 4,3 para 3,1. E no Japão, tá? A diferença aqui, no Japão, de 2,4 para 3,3, 0,9. Bem, os 3 países que apresentaram a maior taxa de variação, tá? Nós temos aqui o Canadá com 4. Nós temos os Estados Unidos com 5,2. E temos o Reino Unido com 1,6 aí. Então, o Brasil não está entre eles, entre os 3 que tiveram a maior taxa, tá? Então, na hora de completar a primeira lacuna aqui, ó, deveria colocarmos não está entre os 3 países que apresentaram a maior taxa de variação aí, tá? Anual. Aí pede a média da variação desses 3 países. Então, vamos calcular aqui a média. O que seria a média? Somar a taxa de variação desses 3 países, né? Que é o 4 mais o 5,2 mais o 1,6 e dividir por 3. Tá? Então, aqui vai dar 3,6 a média. Somo, divido por 3. Então, o Brasil não está e a média dessa taxa de variação foi 3,6. A resposta aqui se encontra na alternativa D de dado.
tá? Então foi aí um exercício onde nós tivemos que analisar um gráfico estatístico, né? Tá? E depois fazemos uma média. Tranquilinho aí para resolver, né? Vamos lá então, próximo questão. A questão 30, dizendo o seguinte: dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014 mostram que a maioria das pessoas presas no referido ano eram homens, e que tanto para homens quanto para mulheres o tráfico é o principal tipo de crime pelos quais essas pessoas responderam. Os dois gráficos a seguir retratam essa situação. Então, olha, das pessoas presas no Brasil, nós temos aqui 96,3% são homens e 3,7% são mulheres, tá? E o outro gráfico está dizendo o seguinte: os crimes pelos quais esses presos respondem são proporcionalmente. As mulheres continuam respondendo por 60% desses crimes, e os homens aqui, mais ou menos aí uns 25%. Tá? Olhando aqui pelo gráfico. Segundo os gráficos apresentados das pessoas presas no Brasil, em 2014, as mulheres presas, então vou analisar só a parte das mulheres. As mulheres presas que respondem por tráfico correspondem a quantos por cento? Tá? Bem, as mulheres presas, elas respondem por 60%. Ainda continuam respondendo, 60% de 3,7%, porque elas são 3,7% dessa população carcerária, tá? Então, eu vou calcular aqui 60% de 3,7%. 60% é a fração 60 sobre 100, que é 0,6 vezes 3,7%. Ao efetuar essa multiplicação, vai me dar 2,22%. Então, seria uma porcentagem de uma porcentagem. Eu só vou calcular essa porcentagem em cima da população das mulheres. Tá? Resposta aqui, alternativa C de Carlinhos. Então, também nós tivemos que analisar aí, isso é chamado de um infográfico, e depois calcularmos aí uma porcentagem, tá? Então, olha, quer aprofundar sobre o assunto porcentagem, tem playlists aí no meu canal, dicas de porcentagem, dicas de matemática financeira, né? Onde você pode estar se aprofundando sobre isso, tá? Vamos lá, próxima questão, questão 31. Bem, a questão 31 foi passado o seguinte: uma pesquisa feita com microempreendedores individuais, MEI, que encerraram suas atividades, teve como objetivo descobrir o principal motivo dessa decisão. Os participantes da pesquisa indicaram um único motivo, sendo que os 3 motivos mais sinalizados foram: o primeiro motivo, né, foi conseguir um emprego. O segundo motivo, encerrou, né, as suas atividades por não possuir clientes. O terceiro motivo, por não obter retorno financeiro. Junto, esses 3 motivos foram apontados por 54% dos MEIs, tá? Dos microempreendedores individuais, que participaram da pesquisa. Além disso, constatou-se uma diferença de 8 pontos percentuais entre os que indicaram o primeiro e o terceiro motivo. Então, a diferença entre o primeiro e o terceiro motivo vai dar uma diferença de 8 pontos percentuais. Tá? Vamos já anotar isso daí, ó. O primeiro motivo eu vou pôr aqui como X%. Como a diferença do primeiro para o terceiro é 8,
Então, o terceiro teria x menos 8%. Tá? X menos 8%. Vai dar a diferença entre o primeiro e o terceiro motivo, dá uma diferença de 8 pontos percentuais. Correto? E que o percentual atribuído ao segundo motivo é igual à média aritmética simples do percentual atribuído ao primeiro e terceiro motivos. Então, olha, o segundo motivo é a média aritmética do primeiro com o terceiro. Então, o segundo motivo, o que é média aritmética? Eu vou pegar o primeiro, somar com o segundo e dividir por 2. Tá? Aqui eu vou ter a média, né? Não. Eu vou ter o percentual atribuído ao segundo motivo. Então, ali, x mais x vai dar 2x menos 8. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. Eu tenho que dividir os dois valores, tá? Aí, por 2. Bem, depois eu ponho a porcentagem. 2x por 2 dá x. E o 8 por 2 dá 4. Então, vai ser x menos 4%. Tudo bem? Então, tá aqui. Vamos pôr o segundo motivo. Vai ser representado por x menos 4%. Bem, continuando aqui o nosso exercício. Sendo assim, conseguir um emprego, que é o primeiro motivo, tá? Foi o principal motivo apontado por quantos por cento aí? Conseguir um emprego é o primeiro motivo. Ó. Bem, aqui também está dizendo que os três motivos apontados correspondem a 54% do MEI. Então, vamos somar aqui o percentual dos três, x. Depois eu ponho a porcentagem. X somado com x menos 4, são os três principais motivos, somado com x menos 8, vai ter que me dar o 54. X mais x dá 3x, menos 4 com menos 8 dá menos 12, igual a 54. 12 está subtraindo, passo para a direita da igualdade, somando 54, vai dar 3x igual a 66. O 3 está multiplicando, passa a dividir, x igual a 22%. Tá? Então, conseguir o emprego vai corresponder a 22% dos participantes. Resposta aqui, tá? A resposta aqui, 22% dos participantes da pesquisa. Alternativa E de excelente, né? Se eu quisesse, no caso, saber o segundo motivo, é só fazer o 22 menos 4, daria 18. E o terceiro motivo, para saber a porcentagem, 22 menos 8, daria 14%. Tudo bem? Tá? Então, era um problema, né? Envolvendo aí, tá? Uma equaçãozinha de primeiro grau e mais porcentagem. Tudo bem? Vamos lá, questão 32. A questão 32 está dizendo o seguinte: alguns métodos de estimação do tamanho de uma multidão consideram o espaço ocupado por cada pessoa presente no evento. Considere o seguinte método que classifica a multidão nas três categorias. Multidão muito densas, cada pessoa ocupa até 0,2 metros quadrados. Multidões densas, cada pessoa ocupa mais de 0,2 até 0,4 metros quadrados. Multidões leves, cada pessoa ocupa mais de 0,4 metros quadrados até 1 metro quadrado. Então está aqui a classificação, tá? Em um evento que ocorreu numa famosa avenida de São Paulo, foram estimadas
200 mil pessoas por volta do meio-dia, tá? Então, por volta do meio-dia, vamos falar isso aqui, 200 mil pessoas. Por volta do meio-dia. E 600 mil pessoas ao final da tarde. 600 mil pessoas ao final da tarde. Continuando, considerando que o evento ocupou toda a avenida, que ela é retangular e possui 2,5 quilômetros de comprimento e 40 metros de largura, para a realização dessa estimativa. As multidões presentes ao meio-dia e ao final da tarde foram classificadas respectivamente como. Então, quero saber a classificação dentro de uma das três categorias, muito densas e muito leves. Bem, eu preciso calcular aí, tá? Essa densidade. A densidade demográfica, galera, para quem não sabe, é a razão, tá? Entre a área e o número de pessoas que se encontram no local. Então, primeiramente, nós vamos calcular a área da avenida. Tá? Como ela é um retângulo de 2,5 km por 40 metros, então vamos transformar o 2,5 km por 40. Tá? O 2 km vou transformar em metros. 2,5 km vai dar 2.500 metros multiplicado por 40 metros. Tem que estar fazendo essa conversão que eu tenho que estar trabalhando com a mesma unidade de medidas. Como a densidade ali está em metros, eu vou transformar tudo em metros. Tudo bem? Então, 2,5 km, tá? De comprimento seria 2.500 metros. A área do retângulo, produto das dimensões, comprimento pela largura. Então, a área dessa avenida aí, né, vai me dar aqui 100 mil metros quadrados. Bem, primeiramente nós vamos calcular a densidade ao meio-dia, tá? Então, às 12 horas, a densidade, vou chamar aqui de D1, como que se calcula a densidade demográfica? Divide a área pelo número de pessoas. Ao meio-dia eram 200 mil pessoas, então eu vou dividir 100 mil por 200 mil. A densidade aqui vai dar 0,5 metros quadrados. 0,5 metros quadrados, tá? Vai estar aqui, olha, multidões leves. Por que ela? Cada pessoa ocupa mais de 0,4 metros quadrados até 1 metro quadrado. Então, aqui se encaixa em multidões leves, ao meio-dia. Multidões leves, tá? Ao final da tarde, vamos calcular a densidade demográfica ao final da tarde. Ao final da tarde, vou chamar essa densidade de D2. Quantas pessoas, né? Vou dividir a área, que continua sendo 100 mil, pelo total de pessoas que existia ali no final da tarde. De acordo com o enunciado, 600 mil pessoas, tá? Aqui, então, ao efetuar essa divisão, vai me dar a dízima periódica 0,166 e por aí vai, tá? 0,1666 vai estar dentro de que intervalo, tá? Então, agora nós vamos observar aqui na tabela lá. De acordo com a tabela, este número está
multidões muito densas. Cada pessoa ocupa até 0,2. Né? Então, 0,1. 666 é até 0,2. Então, vai se encaixar aqui em multidões muito densas. Muito densas. Bem, vamos ver qual alternativa se encaixa, né, não? Vai se encaixar aqui na alternativa A de Amórala. Multidões leves e multidões muito densas. Tudo bem? Então, era um exercício aí envolvendo proporção, tá? Que para calcular a densidade, nós dividimos a área pelo número de pessoas, por isso calcula-se a densidade demográfica, ok? Vamos lá, questão 33. A questão 33 está dizendo o seguinte: estudos feitos em 2018 pelo Instituto Trata Brasil, a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, mostrou-se que cerca de 38% da água potável que passa por sistemas de distribuição no Brasil é desperdiçada em vazamentos durante processos de produção, tratamento e distribuição. Também entram nessa conta desvios ilegais e furtos de água. Este volume de água equivale a 7.000 piscinas olímpicas. Então, os 38% de desperdício aqui, ó, equivalem a 7.000 piscinas olímpicas de água potável. Não, jogadas fora todos os dias. Considerando que as piscinas olímpicas precisam ter um comprimento de 50 metros, uma largura de 25 metros e uma profundidade mínima de 2.000 metros, o volume de água potável desperdiçado diariamente no sistema de distribuição no Brasil, segundo o estudo citado anteriormente, é de, no mínimo, tá? Então estão aqui as alternativas. Olha, este volume que se desperdiça corresponde ao volume de 7.000 piscinas. Eu tenho as dimensões dessa piscina. Então vamos calcular aqui primeiramente o volume de uma piscina, que seria o produto das 3 dimensões. Ó. Então, vamos pôr aqui, uma piscina. Tá? Um P, uma piscina. O volume, então, como ela tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, né? É o produto das 3 dimensões. 50 que multiplica 25, que multiplica 2. Comprimento vezes largura multiplicado pela profundidade. Tá? Bem, efetuando aqui essa multiplicação, nós vamos obter aqui o volume em metros cúbicos. Total, então, 50 vezes 25 vezes 2 vai me dar 2.500 metros cúbicos. Isso é o volume de uma piscina. Só que o desperdício corresponde ao volume de 7 piscinas. Então, o volume de 7 piscinas, 7P aqui, ó, vou pôr o volume de 7 piscinas. Vou pegar o volume de uma e multiplicar por 7.000, né? Desculpe, não é o volume de 7 piscinas, o volume de 7.000 piscinas. Então, seria 7.000 multiplicado pelo volume de uma piscina, que é 2.500 metros cúbicos, tá? Ao efetuar essa multiplicação, eu vou ter aqui 17.500.000 metros cúbicos. Só que observa que as alternativas, todas elas estão em litros. Então tem que transformar esse metro cúbicos em litros. Guarde bem essa relação. Ó. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, galera. Então vou multiplicar isso por 1.000. 17.500.000 metros cúbicos
eu vou estar multiplicando por 1000 para ter o volume em litros. Ao multiplicar por 1000, vai me dar 17 bilhões, né? Ou seja, eu vou acrescentar 3 zeros ali. Vai me dar 17 bilhões e 500 milhões de litros, tá? Isso seria 17,5 bilhões de litros, ok? Resposta aqui, alternativa A de Amora. Então, era um exercício envolvendo um volume, né, de um paralelepípedo reto-retângulo, né, que é o formato da piscina. Então, precisaria ter conhecimento, né, desse tipo de sólido geométrico e uma conversão aí de unidades de medidas de metros cúbicos para litros. Tudo bem? Tá? Então, vamos lá. Questão 34. Aqui estava dizendo o seguinte, um artigo científico publicado em 2019 mostrou que o crescimento da população e as mudanças climáticas são dois fatores que pressionam o uso da terra no planeta. Na ocasião, 63,7 milhões de quilômetros quadrados da terra eram destinados à agricultura ou à pastagem. Quase metade do sólido não coberto por gelo nas áreas continentais, tá? Então, esses 67,7 bilhões de quilômetros quadrados, ele corresponde à agricultura mais a pastagem, tá? Quase a metade do solo não coberto por áreas, né, por gelo, né, tá? Então, quer dizer, é pasto e agricultura você não faz no gelo, que totaliza 130 milhões de quilômetros quadrados, áreas continentais aqui. Sabendo que a área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32,5 milhões de quilômetros quadrados, a área voltada para a agricultura ocupa das áreas continentais, tá? Então, quer saber a porcentagem que a área destinada à agricultura vai corresponder em relação às áreas continentais ali, que é os 130 milhões. Bem, de acordo com o enunciado, olha, eu vou chamar aqui a área destinada à agricultura, a área da agricultura, nós não sabemos quanto que é. Agricultura, eu vou chamá-la de X. E a área destinada à pastagem, eu vou chamar de Y. Eu tenho que descobrir essas áreas aí. Olha, aqui no enunciado está dizendo que 63,7 bilhões de quilômetros quadrados destinados à agricultura ou à pastagem. Então, a soma de X mais Y vai me dar 63,7 bilhões de quilômetros quadrados. Depois nós temos uma outra informação aqui, que a área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32,5 km². O que supera? Que ela tem a mais. Então, o Y, que é a área destinada à pastagem, seria a área da agricultura, que é X, mais 32,5 milhões de quilômetros quadrados. Eu vou precisar saber a área da agricultura, que é o X, para fazer a porcentagem dela em relação às áreas continentais ali, que dá um total de 130 milhões.
Bem, formou-se um sistema. Na primeira equação, aonde tem y, eu vou trocar por quem? Por x mais 32,5. Aí eu vou descobrir o valor ali da área destinada à agricultura. Então vai dar x, no lugar do y, eu ponho x mais 32,5 igual a 63,7. X mais x dá 2x. O 32,5 que estava somando vai passar para a direita da igualdade, subtraindo 63,7. Então aqui vai me dar 31,5. O 2 que estava multiplicando passa dividindo. Vai me dar 15,6 milhões de quilômetros quadrados, tá? Milhões de quilômetros quadrados. Esta é a área destinada à agricultura. Ela representa quantos por cento das áreas continentais? Para poder calcular nossa porcentagem, então eu pego a área destinada à agricultura, 15,6, vou dividir pela área continental, que é os 130 milhões. Ao efetuar essa divisão aí, vai me dar 0,12. Eu quero transformar isso em porcentagem, então eu vou multiplicar por 100. Decimal, para se transformar em porcentagem, multiplica por 100. Então ela vai corresponder aqui a 12%, tá? Bem, este 12% está entre que valores? Item A, entre 18 e 22? Não. Entre 10 e 14? Opa, está aqui. Alternativa B, do solo não coberto por gelo, tá? Então a resposta, alternativa B de bom, B de bola. Então o problema acabou gerando aí um sistema, né? E depois um cálculo de uma porcentagem. Tudo bem? Vamos lá para a nossa última questão aí. Questão 35. Bem, aqui na questão 35, está dizendo o seguinte: um programa de entrevistas é apresentado simultaneamente na TV aberta e por uma plataforma de vídeos, via internet. Devido a essa estratégia, os responsáveis pelo programa vendem tempos distintos de propagandas para serem vinculados na TV aberta ou na internet nos intervalos desses programas. Esses intervalos sempre têm mais de 2 minutos de duração, sendo que o programa é retomado simultaneamente. Então isso aqui é importante, ó. Eles são retomados simultaneamente. O que quer dizer isso? Eles são retomados ao mesmo tempo, tá? Nos dois formatos de transmissão, sem a interrupção de anúncios, tá? E outra coisa, terão que ter um tempo, né, lá, maior que 2 minutos de duração, esses intervalos. As propagandas vendidas para serem vinculadas na internet possuem 15 segundos de duração, enquanto que nas TVs abertas possui 20 segundos de duração. Assim sendo, o tempo mínimo de duração dos intervalos deste programa é de... Primeira coisa, um intervalo é de 15 em 15 segundos, o outro é de 25 em 25 segundos. Só que esses intervalos têm que ser apresentados simultaneamente. Bem, como eles têm que ser apresentados ao mesmo tempo, tá? Um é de 15 em 15, o outro é de 25 em 25, eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum desses dois intervalos, para ver o tempo de encontro entre eles. Tempo de encontro ao mesmo tempo, MMC dos valores. Então, fazendo o mínimo múltiplo comum de 15 e 25, ó, vou fazer aqui do lado. Dá para dividir aqui por 3, o 15 por 3 dá 5, 25 não dá, repete. Agora por 5. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Ainda dá por 5, vai dar 1. E vai dar 1. Então,
o mínimo múltiplo comum aqui multiplica, né? Então, o MMC, 3 vezes 5, 15, vezes 5, a cada 75 segundos. 75 segundos, gente, vai corresponder a 1 minuto, né? Porque 1 minuto é 60 segundos, e 15 segundos. Não é isso? Olha lá, 75 segundos. 1 minuto é 60 segundos. Então, vai dar 60 segundos mais 15 segundos para dar os 75. Só que o tempo de duração tem que ser maior que 2 minutos, de acordo com o enunciado. Então, eles não podem ser apresentados a cada 1 minuto e 15 segundos. Qual que é o próximo? Então, a cada 1 minuto e 15 segundos, aparece de novo. Então, como eu quero que seja maior que 2 minutos, então o próximo encontro seria mais 1 minuto e 15 segundos. Que somando vai me dar aqui 2 minutos e 30 segundos. Tá? Por que eu tive que somar a 1 minuto e 15 segundos? Porque está dizendo que o tempo, tá, tem mais de 2 minutos de duração. Como ele se encontra a cada 1 minuto e 15 segundos, eu vou somando. 1 minuto e 15 segundos, encontro novamente. 1 minuto e 15 segundos, encontro novamente. E falou o tempo mínimo, tá? Então, o próximo encontro seria os 2 minutos e 30 segundos. Resposta se encontra aqui na alternativa D de dado. Tudo bem? Tá? Então, era um exercício aí falando de um ponto de encontro. Então, ponto de encontro, repetir novamente, MMC. Tudo bem? Tem aí playlist sobre MMC, sobre MDC aí no meu canal. Tá? Quero aprofundar em cima desses tipos de problemas. Assista essas aulas. Tudo bem? Galera, aqui eu estou terminando a nossa 14ª aula da playlist. Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos aí, por favor, deixe nos comentários. Eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Logo, logo estarei lançando a 15ª aula dessa playlist, aonde eu vou começar a correção da prova de 2022, né, da PM, que ocorreu no primeiro semestre de 2022. Falou, galera? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!